Olá, meu nome é Lucas. Eu estou fazendo esse vídeo para apresentar a você um conceito muito importante da fé cristã, que é a eternidade. Você que é chamado para um propósito, você que tem uma vocação e sabe que Deus chamou você para algo específico, é justamente para você que essa mensagem é destinada. O livro de Jonas contém umas coisas preciosas que a gente pode estudar, entender na visão da fé em Cristo Jesus. Quero te convidar lá no livro de Jonas. Aqui temos a imagem do profeta sendo entregado na praia pelo peixe, descrito pela Bíblia. E eu quero convidar você a dar uma olhadinha lá no capítulo 1. A gente vai fazer uma leitura. Eu quero apresentar o conceito da nossa vocação em Cristo dentro desse texto. No versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor vem a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, pois ele já lhes havia dito. Por isso, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Então ele respondeu: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Eu quero dizer para você que quando a gente pensa numa coisa eterna, não necessariamente aquilo que é eterno a gente vai compreender só no fim do tempo, depois que a gente morrer, depois que a gente for para o céu. Uma coisa eterna, ela está entre nós, nesse tempo presente, com uma coisa que sempre volta a você. Sempre volta a você na mesma essência, numa forma diferente. E eu te dou o exemplo. Todo o nosso chamado e vocação no Senhor, ela cumpre o propósito segundo a eleição. Deus elegeu os seus escolhidos, os salvando em Cristo, e nos chama para uma santa vocação, que é o que as cartas de Paulo declaram.
E se a gente tem essa vocação, é impossível fugir dessa vocação, porque para onde quer que você vai, a vocação ela te acha. Esse é o segredo que está no livro de Jonas, porque no momento que ele foi chamado para pregar o arrependimento na nação de Nínive, ele era a parte inculpável, a parte que estava de acordo com Deus, enquanto que o povo estava em desobediência. No momento que ele foge da direção de Deus e ele entra no navio com marinheiros que nem sabiam o porquê que ele estava lá, ele é a parte culpada e os homens estão sofrendo as consequências do que ele da fuga dele. Então, no momento que eles descobrem que era Jonas o motivo da, da, da fúria do mar, esses homens eles se arrependem diante do Deus de Jonas, o Senhor. Naquele momento, dentro daquele barco, o chamado de Jonas já estava sendo cumprido, ainda que sob circunstâncias inesperadas. E no momento em que ele estava no pior dos momentos, os homens estavam se convertendo. Então eu quero dizer para você que uma coisa que é eterna, o seu chamado é a sua vocação em Jesus, ainda que você fuja, ainda que você vá para outra direção, se você tem certeza dessa vocação, ela vai se apresentar como se fosse uma maquete, numa menor escala. Dentro daquele barco, Jonas estava tendo uma noção do chamado dele, do chamado para pregar o arrependimento. E os homens, eles se arrependeram no momento que eles descobriram que eles estavam diante de uma pessoa que estava correndo de Deus. E os homens, aqui diz a escritura que eles fizeram sacrifícios e fizeram votos a Deus, o versículo 16. E essa é a questão que o livro de Jonas traz no momento em que ele decide cumprir o chamado depois que Deus tira ele daquele barco e o leva para a barriga do peixe. Lá na profundidade da barriga do peixe, Jonas ele vai fazer uma oração, porque ele teve que receber misericórdia de Deus no momento em que ele estava, para ele entender o que é oferecer misericórdia. E lá dentro do peixe, Jonas ele ora ao Senhor, o seu Deus, e ele disse: em meu desespero eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas que formavam turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passavam sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olhei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. E afundei até os fundamentos dos montes, até a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta, ó Senhor. Trouxeste a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, e o que prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. É interessante notar que quando a oração dele diz que a salvação ela vem do Senhor, quer dizer que nem a pessoa que foi encarregada da mensagem tem o poder de salvar uma pessoa, porque não era da vontade de Jonas que o outro povo fosse salvo, mas por via das circunstâncias que Deus orquestrou naquele barco e naquele peixe, Jonas teve a ideia do que é receber misericórdia para o meio da salvação, para que a salvação seja viabilizada. E uma coisa interessante, que quando Jesus ele fala que nos últimos dias a geração que seria
tocada pelo avivamento teria o sinal de Jonas, porque o sinal de Jonas era um marco de como as nações se arrependeriam diante do evangelho e em toda e qualquer nação que o evangelho fosse pregado. E eu quero destacar aqui Mateus 12:39 diz: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui um que é maior do que Jonas. Eu quero dizer para você que o sinal de Jonas para os ninivitas, ele tem a ver com o Deus que era cultuado pelo povo de Nínive. O povo de Nínive, eles tinham um Deus que era considerado meio humano e meio peixe. O peixe de Nínive, o Deus de Nínive seria esse daqui mostrado pela figura. No momento que Jonas ele sai daquela baleia, daquele peixe, ele sai de uma forma tão diferente para um ser humano, com algas marinhas, com peixes, com detritos gástricos do peixe que engoliu ele, que ele estava mais próximo ao deus peixe cultuado pelos assírios do que próximo da figura de um profeta. Na cabeça dos ninivitas, aquele homem pregando arrependimento, na verdade, era a figura de um Deus cultuado por eles, que estava ordenando que eles se arrependessem. E a aplicação que a gente tem para os dias de hoje é que muitas pessoas que se arrependem, vamos dizer assim, em situações drásticas da vida, muitas vezes elas não reconhecem a fonte e não conhecem a fonte que gerou esse arrependimento, porque no caso dos ninivitas, eles acharam que era o Deus cultuado por eles, né? O Deus deles estava visitando a terra deles, prometendo que eles seriam destruídos se eles não se arrependessem das más obras, das práticas. Enquanto que por trás disso tudo, na verdade, era a palavra de Deus usando o homem, a figura, né, de Jonas. Para os dias de hoje, a gente vê que nas nações há um tremor, um temor alcançando lares, governos, instituições, e muitas delas, elas entendem que o fim dos tempos estão chegando, mas elas ainda não reconhecem a figura de Cristo como central. Elas acham que é o fim do mundo, elas acham que é algum santo de outra religião, mas no fim de tudo é Deus trazendo a oportunidade das pessoas repensarem o estilo de vida que elas estão levando. E não importa se a pessoa ela reconheceu a fonte desse arrependimento, quem é que está chamando, se é o Deus da nação dela, como os ninivitas, ou se é o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus Cristo. O fato é que a conversão das atitudes ela se torna o evento final. As pessoas mudam mentalidades, práticas, mas algumas delas podem não reconhecer a fonte dessa salvação, que é o próprio Deus. Então eu deixo como você esse insight do que é o eterno. É aquilo que sempre se manifesta na sua vida, não importa para onde você vai. Aquilo que é eterno sempre fala com você. Talvez de uma forma diferente, mas na sua essência sempre está lá e você sempre consegue discernir. No caso de Jonas, saindo para a direção oposta, o chamado arrependimento já estava naquele barco. Ainda que ele não quisesse, os homens do barco se converteram. E ainda que ele fosse para Nínive, pegando carona na barriga do peixe, ainda que ele desse uma palavra, que Nínive será destruída. Arrependam-se, que Nínive será destruída. Apenas uma palavra foi capaz de fazer o povo daquela cidade se converter. Então, essa foi a maior pregação da história. Jonas entrando na cidade
Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real e vestiu-se de pano de saco e sentou sobre cinza. No fim de tudo, Jonas sentou naquela pedra debaixo da aboboreira que havia secado, e para sua grande surpresa, mesmo ele não querendo que aquele povo se salvasse, Deus orquestrou as circunstâncias para trazer a salvação de uma forma que nem o mensageiro esperava. Espero que você entenda que mesmo que você achar que não está fazendo tudo certo conforme o plano de Deus, o plano dele sempre vai superar as suas piores expectativas, porque o melhor dele vai ser transmitido para as outras pessoas. A consciência da misericórdia, que era o que Jonas tinha, deu esse poder de afetar a todos à sua volta. Eu quero declarar em nome de Jesus que o conhecimento da misericórdia do Senhor na sua vida vai fazer você afetar lares, famílias, casais, em todos os lugares, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova todo dia, e aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Eu declaro que o Deus da misericórdia já te ungiu para essa missão, no nome de Jesus.